semana bom é esse aqui no nosso Você Bonita. Sabe por quê? A gente vai conversar agora com o Dr. Roberto Navarro, que é nutrólogo e hoje vai falar da dieta anti-barriga. Tem coisa melhor? Seja bem-vindo, doutor. Tudo bem? Boa tarde. Tudo. Prazer em recebê-lo. Olha, doutor Roberto Navarro veio ao programa, tem uns 15 dias mais ou menos, né? Foi no feriado. E foi um sucesso. Aliás, ele explica muito bem isso que é bacana. Então, ele sugeriu a gente passar para o pessoal aí de casa como manter a dieta anti-barriga, que é o que a gente precisa. Homens e mulheres precisam disso, né, doutor? É verdade. Por onde começamos, então? Onde é o início desse nosso papo anti-barriga? Vamos lá, porque é complexo esse tema, pelo metabolismo em si, que leva a pessoa a desenvolver a barriga com mais facilidade. É complexo, mas vamos tentar resumir aqui os principais pontos, tá? Tá bom. A gente chama esse quadro, onde a pessoa começa a engordar, ficar com a barriga grande, de síndrome metabólica, que é uma condição que predispõe a doenças cardíacas, ao diabetes, aumento da pressão arterial. E a própria síndrome metabólica predispõe a pessoa a ganhar mais peso ainda, ficar ainda com mais obesidade. Uma bola de neve. Uma bola de neve. Então, primeiro, acho que para ficar mais fácil, Carol, eu tenho que falar pelo menos de como o corpo funciona quando a gente come, o que ele faz com o alimento que a gente come, né? Para onde ele destina esse alimento. E depois a gente tem que utilizar essa energia que a gente comeu do alimento, né? A gente come, estoca o alimento, a energia do alimento, e depois a gente precisa utilizá-lo. Porque se a gente só estoca, provavelmente a gente vai estar engordando. Entendi. Então o corpo, para evitar isso, nos dá o direito de também utilizar reserva de gordura, que a gente deposita no corpo. Então vamos lá, quando a gente come, a primeira coisa é haver absorção do alimento. E quando a gente come o carboidrato, a proteína, a gordura, numa refeição, tudo é digerido e começa a ser absorvido lá no intestino. Quando começa a circular no teu sangue, principalmente a glicose, que vem do carboidrato, depois nós vamos falar bastante dos carboidratos, essa glicose é uma energia que precisa ter direcionado para algum lugar. E aonde a gente precisa dessa glicose? Dentro das nossas células. Não adianta ficar boiando no sangue, porque não tem função. Se ela ficar boiando no sangue, o que pode acontecer? Aí você tem uma taxa de açúcar tão alta no sangue que você é um diabético. O que é o diabético? Que não seja uma taxa de açúcar excessiva no sangue. Então essa glicose tem que entrar principalmente para os órgãos onde o gasto é maior, onde essa energia da glicose é fundamental. Todas as células precisam da glicose, mas as células do músculo são as que mais precisam dessa glicose, e as células do cérebro. Tanto que a gente fica um pouquinho sem glicose, a gente tem hipoglicemia e fica até desmaio, tontura, mal-estar. Então, quem tem quem destina essa glicose para dentro das células é a insulina. É um hormônio importantíssimo, que tem que existir. Uma vez comendo, a glicose entrando no sangue, a insulina é liberada. E a insulina vai jogando toda essa glicose para dentro da célula. Até o momento em que, na verdade, a insulina é um hormônio estocador. Ele destina o combustível que você comeu para os lugares onde precisa. Glicose para ser queimada nas células, e estoca um pouquinho de glicose em saquinhos, que a gente chama de glicogênio. Para momentos em onde essa glicose já não está mais no sangue. Ela é estocada no fígado, o glicogênio estocado nos músculos. Para os momentos que a gente precisa tirar de algum lugar. Porque a gente não come o tempo inteiro. A gente não fica 24 horas do dia na frente do prato. Então, o intervalo entre uma refeição e outra, como funciona? Destinou tudo, comi, a glicose está no sangue, a insulina foi liberada, jogou tudo para dentro da célula. E quando acabar essa glicose? O corpo precisa manter energia. Então, entra um outro hormônio, Carol, muito interessante, que a gente chama de contrarregulador da insulina, chamado, é um nomezinho feio, chama glucagon. O que esse hormônio faz? Ele já faz o efeito inverso, ele vai buscar as tuas reservas, até você comer de novo. Aí se começa todo o processo. Então, para você não entrar em hipoglicemia, para você utilizar o estoque do que você acumulou, esse tal glucagon é importante. Independente do alimento que a gente tem ingerido. Independente. Existem alguns estudos que dizem que a proteína estimula um pouco mais a liberação do glucagon. Por isso que a dieta que você capricha um pouco mais na proteína facilita esse passo. Então o que vai acontecer? Se você ingere um alimento onde a liberação, só que para o glucagon ser produzido, precisa da queda da insulina, Esse tal glucagon só é liberado pelo próprio pâncreas assim que a insulina atinge um nível bem baixinho no sangue. Nesse momento é que se libera o glucagon. Então, se você ingere um alimento que permite uma liberação excessiva de insulina,
O pico de insulina depois de uma refeição, se durar muito tempo pelo esse estímulo exagerado, e vou falar dos alimentos que levam esse estímulo exagerado, não vai produzir o glucagon. Você vai comer de novo e ainda não atingiu o nível basal da insulina. Entendi. O teu corpo passa a ser um grande estocador de energia. E aí está o perigo. O perigo. E a barriga vai crescer. Porque o que vai acontecer? Esse quadro de insulina persistentemente alto começa a fechar os receptores, porque para a insulina acoplar nos músculos, onde a gente mais gasta energia no músculo. Tá. Esse quadro de receptor que não deixa a insulina acoplar, a gente chama de resistência à insulina. Para onde se a insulina não consegue acoplar no receptor do músculo para jogar a glicose para dentro, o que ela vai fazer com tanta glicose sobrando? Ela pega 3 moléculas de glicose e transforma numa moléculazinha chamada triglicérides. Que é gordura. Ele pega a energia da glicose e transforma num combustível chamado triglicérides, que é gordura que mora onde? Dentro do seu adipócito. Entendi. Dentro das suas células de reserva. E aí? Principalmente na região do abdômen, que é preferencial. É por isso que quando muitas mulheres olham, às vezes, no espelho, ganharam uns quilos e falam, nossa, mas a minha perna continua igual, meu braço continua, mas a minha barriga cresceu. Exatamente. É por isso. É por esse quadro metabólico. Doutor, onde os alimentos entram nessa história? Em que eles podem nos ajudar e nos atrapalhar, é claro, né? É verdade. Vamos lá. Então, Você quer começar com o café da manhã? Eu quero falar assim, primeiro, quais os alimentos que mais estimulam a insulina. Que são os carboidratos com alto, que a gente chama de índice glicêmico alto. Aliás, quem tiver curiosidade, entre em qualquer buscador da internet e coloca índice glicêmico dos carboidratos. Vão abrir várias páginas. Clica alguma delas e tem Eu tenho uma tabela dessa na muitas cozinha. pessoas já estão aprendendo a fazer isso. Você tem todos os carboidratos nessas tabelas, que aliás, vão descobrir o que é o carboidrato. Tem gente que fala, não sabia que a fruta era carboidrato, que o chuchu era carboidrato. E tem uma pontuação que se dá a esses carboidratos, chama índice glicêmico, que varia de 1 a 120. Os que têm numeração acima de 70, que a gente chama de índice glicêmico alto, são os maiores estimulantes da insulina. E são esses que a gente deveria evitar. Tem que tomar cuidado. Então, quais são o que está acontecendo na dieta ocidental moderna? A gente passou a ingerir muitos carboidratos com alto índice glicêmico. Então, eu coloco aqui pelo menos 2 vilõezinhos que a gente tem que evitar, que é a farinha branca refinada. O que a farinha branca refinada vira? Olha isso aqui. Ela vira pão branco, bisnaguinha. Não vou dizer que é uma delícia, porque realmente são deliciosos, mas tem um índice glicêmico alto. Então, quanto a gente deve consumir na semana? Quem tiver vontade. Olha, quem não abre mão, só no café da manhã seria interessante. Não mais do que isso. Porque o que eu vou tentar passar aqui é justamente as escolhas mais adequadas para que você não desenvolva a síndrome metabólica e não aumente a sua barriga. Ou para quem já está com a barriga maior e ficar com ainda maior ou dificuldade de perder pela escolha errada dos alimentos. O açúcar, que é muito gostoso, mas o açúcar, sem dúvida, é um os maiores índices glicêmicos estão aqui dos carboidratos, na farinha branca refinada e no açúcar. Açúcar e derivados, né, Carol? Doce, geleias, que vão açúcar. Quem quiser fazer uma dieta anti-barriga, tem que tirar isso aqui. Esquece. Eu trouxe como exemplo do que você deveria evitar. Você não começar o café da manhã com o pãozinho refinado. Sabia que existe, gente, nas padarias, o pão francês com metade da massa integral? Já existe o pão francês integral. O índice glicêmico é menor. Daqui só a bisnaguinha, que eu nunca vi integral. Esses têm integral. O pão de forma também já tem integral e o pão francês já tem integral. E vamos trocar então para o que eu faria? Vamos fazer o que você faria. O que seria interessante, tá? E um detalhe, Carol, a glicose, o carboidrato que vira glicose, que é o vilão que faz com que a insulina seja liberada em excesso, a absorção da glicose é menor quando a proteína está na mesma refeição. Entendi. A proteína freia a velocidade de absorção da glicose. Então é legal comer junto. Tem que comer proteína e carboidrato junto. Eu acho que a dica bacana é sempre colocar proteína e carboidrato no mesmo alimento. Isso metabolicamente é interessante. Não existem tantos estudos focados nisso, mas as evidências estão grandes nisso aí. Doutor, eu vou fazer o seguinte, então. Preste atenção. Desafio, hein? Vocês gostaram, vocês viram que o negócio tá bom. O doutor vai passar café da manhã, o lanchinho da manhã, o almoço, o lanchinho da tarde e o nosso jantar, como deve ser na dieta anti-barriga. Mas é daqui a pouquinho. Você me espera, doutor? Daqui a pouquinho eu volto, porque eu quero saber.
O negócio é bom demais, antibarriga é bom demais. Até daqui a pouco, doutor. Daqui a pouco. Você que quer saber da nossa dieta anti-barriga, este é o momento. Vai mandando a sua dúvida, eu estou com vários e-mails, muitas mensagens no meu Twitter, porque o doutor Roberto Navarro está aqui para isso hoje, para tirar todas as nossas dúvidas. Vamos então às nossas refeições, doutor? Vamos. O que a gente precisa? Então, vamos lá. Eu vou montando por um e só vou resumir os vilões da síndrome metabólica, resistência à insulina, aumento de peso, ganho de barriga e os defensores. E os defensores, aqueles que a gente precisa comer. Então, o que aumenta síndrome metabólica ou ajuda a desencadear? Farinha branca refinada, açúcar, gordura trans, presente nos alimentos industrializados, bolos, biscoitos, bolachas, gordura saturada, presente na carne vermelha, presente nos embutidos, salame, presunto, mortadela e assim vai. E o que ajuda a evitá-la? Carboidratos com índice glicêmico baixo, gordura boa, gordura poliinsaturada presente em peixes, oleaginosas, castanhas, nozes, linhaça, abacate, azeite, e antioxidantes, vitaminas C, E, zinco, selênio, que são os maiores protetores das células para não desencadear resistência à insulina. Então isso vai combater a gordura. Agora fica fácil que eu vou montando e comentando cada prato. Combinado. Vamos lá então. Então vamos lá. Café da manhã. Daqui a pouco eu vou ler as dúvidas, hein? Café da manhã poderia ser o pão branco com a manteiga e o queijo amarelo? Tudo bem, mas... E aí? Gordura saturada, queijo amarelo, carboidratos com alto índice glicêmico e pobre em antioxidantes. Me conta, assim, eu não como manteiga, tá? Aí tem uma telespectadora nossa que me escreveu falando, Carol, mas enche o saco você falando que você não come manteiga, Carol. Doutor, explica o que a manteiga pode causar de problemas com a nossa saúde. A manteiga tem uma parte boa e uma parte que não é tão legal. O que é a parte boa da manteiga? Ela é uma fonte de cálcio, porque vem do leite, e é uma fonte de vitamina D, que também é importante para a saúde humana. O que estraga um pouco a manteiga? A gordura saturada, que é uma gordura... A gente hoje diz que o quadro que leva à obesidade, Carol, é um quadro inflamatório. Certo. A ciência hoje está entendendo o que acontece nas células. Não é essa inflamação que dói e machuca, não. Dentro das nossas células. E tem alimentos que estimulam um grupo de substâncias chamadas citocinas pró-inflamatórias, que detonam toda essa... que levam, inclusive, a uma resistência à insulina. E a gordura saturada aumenta a citocina pró-inflamatória, que está na manteiga. Agora, se a pessoa não está com peso acima, não tem síndrome metabólica, não tem o colesterol está ok, a manteiga em pequenas proporções, não tem problema, Carol, é tudo questão de quantidade. Eu não vou morrer porque peguei uma colherzinha de chá de manteiga e passei no meu pão de manhã. Agora, aquele que capricha demais... Que põe em todas as receitas. Todas as receitas, exatamente. É o volume que estraga. Um pouquinho não traria problema. Posso fazer a primeira? Gente, olha isso, mas é dúvida que não acaba mais. Eu vou fazer a primeira, tá? Meu nome é Jéssica, ela mora em São Paulo. Beijo, Jéssica. Doutor, eu estudo à noite, almoço no meu serviço mais ou menos 1h30 e só vou comer de novo quando eu saio do serviço às 6h30. O que eu posso comer na rua indo para aula? Essa vida é dura aqui. Vai para o trabalho, vai para aula, é um momento que exige uma atenção. Verdade. Aliás, nem deveria ficar muitas horas sem comer, viu? Aí tá errado, então. Tá erradíssimo. O corpo gasta energia quando a gente come. A gente mastiga o alimento, ingere, depois sofre digestão, o alimento tem que ser absorvido no intestino, isso sofre um gasto. O gasto energético despendido pelo alimento é importante, a gente tem que comer a cada 3 horas. Isso é fundamental para você gastar muito do que você come. E o que ela pode? Eu escolheria, é lógico que sempre a combinação da proteína com carboidrato melhor. Então eu levaria na bolsa, não sei se um lugar onde ela possa até primeiro deixar na geladeira antes de sair de casa, né, para quando estiver já na rua não ficar tão quente, um iogurte. O iogurte é bacana, tá aqui o iogurte. Porque o iogurte ele tem o carboidrato e a proteína junto. Agora um iogurte de preferência é desnatado, né, porque você vai evitar a gordura saturada do leite integral, que é pró-inflamatório. Então eu pegaria o desnatado. Hoje existe já no mercado, gente, o iogurte de soja. A indústria alimentícia não tem lactose. Aliás, Carol, não você falado isso, né? Todo mundo tem um pavor da lactose. Né? E chegou a ser modismo achar que leite faria mal para todo mundo. Eu, como nutrólogo, não posso divulgar isso de maneira enfática, porque tem pacientes que não têm intolerância à lactose, que não têm alergia à caseína e que podem consumir por ser uma fonte rica de cálcio. Tem muitas pessoas que só têm um cálcio no leite. Né? Agora, sem dúvida, para quem tem intolerância à lactose ou
alergia ao leite, a soja é o grande substituto. E a indústria hoje se preocupou com o sabor, né? Porque antes falava em soja, meu Deus, que coisa horrorosa é essa? E agora é saboroso. É saboroso, né? Tem indústrias que lançaram potinhos de iogurte de soja maravilhosos, é uma boa opção, porque a soja também respeita a proporção de carboidrato com proteína. Olha que bacana. Para cada 1 grama de carboidratos, você no mesmo alimento tem 0,8 gramas de proteína, a absorção é mais lenta da glicose e a insulina é liberada em menor proporção. Que foi aquilo que você explicou no início do programa. Isso que eu quis explicar no começo. Vamos fazer o seguinte, doutor? Ou uma barrinha de proteína também. Nosso tempo voa, que é uma coisa, fico enlouquecida e meio que não acaba mais. Vamos mostrar então uma opção bacana de um almoço e de um jantar? Almoço e jantar? Que eu acho que é a maior dúvida da galera. O almoço e o jantar. Então vamos lá. O almoço eu colocaria como fonte de carboidrato. Isso aqui é tudo de bom, Carol. Que é o arroz 7 cereais. Tá. Porque além de ter o arroz integral, ele tem outros grãos com baixo índice glicêmico. Com um índice glicêmico que não é tão alto. Que vão quebrar, então, esse momento da glicose. Isso, porque se você escolhesse um arroz convencional, tudo bem, ele é gostoso, mas o índice glicêmico do arroz tradicional é muito maior. O integral tem sempre índice glicêmico mais baixo, é sempre melhor para liberar menos insulina. Eu ficaria com um arroz integral. Esses 7 cereais é uma opção porque está associado com quinoa, está associado com trigo integral. É uma delícia com arroz selvagem, que é esse mais escurinho. Essa salada maravilhosa, os antioxidantes, isso aqui é tudo. Antioxidantes diminuem situações inflamatórias, diminuem resistência à insulina. Os antioxidantes estão nas cores, Carol. Olha quanta opção se tem. Eu vou deixar esse aqui, porque eu acho que para passar ali, deixa o câmera aquele pegar salmãozinho aqui, ali vai bem no almoço? Eu escolhi uma fonte proteica. Aqui o carboidrato, com os legumes, uma mega salada de folha verde, temperada com limão. Limão é antioxidante. Uma dica também para fazer tempero, gente. A pimenta vermelha é termogênica. Quem não gosta, tudo bem. O que é alimento termogênico? Que otimiza o teu gasto. Você também consegue perder peso com mais eficiência se aumentar a ingesta de alimentos termogênicos. A gente pode colocar um pouquinho no arroz, essa pimenta, desse alho? Utilize dentro da culinária na melhor maneira que você tiver. Aqui estão os legumes, né, que não tem um índice glicêmico tão alto, né? Eu sempre capricho nas cores, Carol. Eu sempre coloco amarelo, coloco verde, o roxo, o vermelho. Aqui é o pepino, a abobrinha, o chuchu, a berinjela. Quanto mais a gente tiver essa variedade, melhor. Porque é rico em antioxidante. Você quer emagrecer de forma rápida e saudável? Então clique no primeiro link da descrição. Clique agora no link que está abaixo, para saber mais informações.